Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E nessa aula eu vou falar sobre os diferenciais de ICMS, um assunto bem complicado, bem complexo, assim como a substituição tributária, que foi a última aula, o último vídeo que eu coloquei aqui. Bom, os diferenciais de ICMS não ficam muito atrás aí da substituição tributária em termos de complexidade. É um assunto bem complicado, bem difícil, porque tem muita particularidade envolvendo cada um dos estados. Eu vou tentar passar para você aqui da forma mais sucinta possível e vou mostrar para você como funciona o cálculo em cada um dos estados da federação. Então, eu preciso pedir para você que está assistindo que tenha bastante paciência e que tenha bastante atenção nessa aula, porque é uma aula bem complicada. Então, vamos começar? Vamos lá. Então, vamos aqui, uma breve introdução. Como vimos anteriormente, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação. Trata-se de um tributo estadual, isso já não é novidade, o ICMS é um tributo estadual. E os contribuintes do ICMS são os estabelecimentos que possuem a inscrição estadual e que praticam atividade envolvendo circulação de mercadorias e serviços. Não necessariamente, todas as empresas que possuem a inscrição estadual vão ser contribuintes do ICMS. Algumas vão se encaixar aí na condição de isento, outros vão se encaixar na condição de não contribuinte, mesmo tendo a inscrição estadual, como é o caso das construtoras. Mas, via de regra geral, na maioria dos casos, as empresas, os contribuintes, os estabelecimentos que possuem a inscrição estadual são contribuintes do ICMS. E que tipos de empresa, que tipo de estabelecimento eu estou falando? Indústria, comércio, transporte intermunicipal e interestadual e serviço de comunicação. Então, todos esses estabelecimentos aí são contribuintes do ICMS, que é o tributo estadual. O ICMS é devido e pago no momento da saída ou da prestação do serviço, a saída do produto ou da prestação de serviço, quando a operação não estiver sujeita a ST, que é substituição tributária. Então, o ICMS ele é devido na saída quando a operação não está sujeita à substituição tributária, ok? Estando a operação sujeita à substituição tributária, o ICMS é devido no momento da entrada ou da aquisição do produto ou serviço e, posteriormente, não é mais devido em relação às operações subsequentes. Então, quando a operação está sujeita a ST, o estabelecimento paga o ICMS no momento da aquisição, no momento da entrada, e depois, na saída, não paga mais o ICMS, ok? Isso é a substituição tributária. No entanto, para operações interestaduais, é devida uma complementação do ICMS, ou seja, há uma cobrança adicional além das duas especificadas acima. Então, o que a gente tem? A gente tem o ICMS sendo devido na saída, quando se tratar de operação não sujeita à substituição tributária, e temos o ICMS devido na entrada, quando se tratar de operação sujeita à substituição tributária, inclusive para as empresas optantes pelo Simples Nacional, ok? Então, são essas duas modalidades de cobrança do ICMS, na saída e na entrada. Aí vai depender se a operação está ou não sujeita a ST. Porém, além disso, nós temos uma outra cobrança do ICMS, que é como se fosse uma complementação, que é o que a gente chama de diferencial de ICMS. Os diferenciais de ICMS são devidos exclusivamente nas operações interestaduais. Então, muito cuidado com isso aqui. Só vai acontecer a cobrança dos diferenciais de ICMS nas operações interestaduais, envolvendo a circulação ou a prestação, circulação de produtos ou a prestação de serviços, ok? Então, por quê? Por que há
essa cobrança adicional de ICMS nas operações interestaduais. Por que os estados fazem essa cobrança? Para equilibrar a competitividade entre os estados. Porque pensa o seguinte, quando você vai adquirir, suponhamos que você tem um estabelecimento, você vai comprar produtos, é óbvio que você vai dar preferência para aqueles produtos mais em conta, aqueles produtos mais baratos. E muitas vezes você encontra um preço melhor em outro estado. Às vezes, um fornecedor que está localizado em outro estado tem um preço bem melhor do que um fornecedor que está localizado dentro do seu estado. E aí, o que você faz? Você prefere comprar de fora, ok? Então, para equilibrar essa competitividade, os estados cobram essa complementação do ICMS, esse adicional, que a gente chama de diferencial de ICMS. E por que isso? Porque a alíquota do ICMS nas operações interestaduais, muitas vezes, é menor do que a alíquota do ICMS nas operações internas de cada estado. As alíquotas internas do ICMS em cada estado, elas variam de 17% a 18%, podendo chegar a 20%, dependendo de um adicional de combate à pobreza, que é o caso do Rio de Janeiro, que você tem lá a alíquota de 18%, mais 2% de adicional, e acaba que a alíquota fica sendo 20%. Então, as alíquotas internas variam de 17% a 18%, podendo chegar a 20%. Essas são as alíquotas da regra geral, ok? Só que as alíquotas interestaduais, quando as empresas, os estabelecimentos fazem operações interestaduais, as alíquotas do ICMS não são as alíquotas internas. Não se aplica às alíquotas internas de cada estado. Então, se você está no estado de Minas Gerais e você vai vender para o estado de São Paulo, você vai utilizar uma alíquota de 12%. Ok? É uma regra. Você não vai utilizar a alíquota interna do estado de Minas Gerais nem a alíquota interna do estado de São Paulo. Você vai utilizar a alíquota interestadual de 12%. E sendo assim, essa alíquota interestadual de 12%, ela é menor do que a alíquota interna do estado de destino, nesse exemplo que eu estou falando. Então, se a alíquota interestadual é 12% e a alíquota interna do estado de destino é 18%, significa que nós temos ali uma diferença de ICMS de 6%. Então, é justamente essa diferença que os estados cobram para equilibrar a competitividade entre eles. Porque os estados eles fazem o possível para que seus contribuintes comprem mais dentro do próprio estado, para movimentar o dinheiro, movimentar a economia ali dentro do próprio estado. Porém, nem sempre isso acontece, como eu falei para você. Às vezes, você encontra um preço bem melhor de um fornecedor que está localizado em outro estado. Então, o que os estados fazem? Eles cobram os diferenciais de ICMS para equilibrar aí, essa competitividade. Então, lembre-se que as alíquotas internas padrão do ICMS nos estados variam de 17% a 18%, podendo chegar a 20% devido a um adicional de fundo de combate à pobreza. No entanto, as alíquotas interestaduais do ICMS podem ser de 4%, 7% ou 12%. Então, veja, as alíquotas interestaduais nunca vão fugir dessa regra. Ou ela vai ser 4% quando se tratar de produto importado, ou ela vai ser 7%, geralmente nos estados do Norte, Nordeste, a operação interestadual destinada a esses estados, ou 12% quando for destinada aos estados do Sudeste, do Sul, com exceção do Espírito Santo. Então, a alíquota interestadual nunca vai fugir dessa regra. Ou ela vai ser 4%, ou ela vai ser 7%, ou 12%. Então, muitas vezes, ela vai ser menor do que a alíquota interna para a operação, para o produto envolvido ali. Então, note que, muitas vezes, as alíquotas interestaduais são menores do que as alíquotas internas do ICMS. Desta forma, se os diferenciais de ICMS não existissem,
não existissem, não haveria motivos para as empresas realizarem compras dentro de seus próprios estados, pois, uma vez que os fornecedores de outros estados estariam sujeitos a uma alíquota menor na saída, os produtos ou serviços ficariam automaticamente mais baratos, né? Que foi o que eu acabei de falar aqui. Então, veja, sendo assim, os estados tentam neutralizar os impactos da competitividade através da cobrança dos diferenciais de ICMS. Os diferenciais de ICMS são, portanto, uma cobrança adicional devida apenas nas operações interestaduais, ok? Quando vai de um estado para o outro. Não se fala em diferencial de ICMS em operações internas, ok? Dentro do próprio estado. Então, nós vamos conhecer agora os 3 tipos de diferenciais de ICMS que temos no ordenamento jurídico brasileiro atualmente. O primeiro é a diferença de alíquota. Então, muita atenção aqui, né, nesses próximos slides. Primeiro caso, diferença de alíquota. Ela é devida por qualquer estabelecimento contribuinte do ICMS, ok? Não importa se é Simples Nacional ou não. É devida por qualquer estabelecimento contribuinte do ICMS nas aquisições de material de uso e consumo ou ativo imobilizado, que a gente pode falar também ativo permanente. Quando a alíquota interna do produto for superior à alíquota interestadual, ok? Então, muita atenção, diferença de alíquota é devida por qualquer contribuinte do ICMS em aquisições de material de uso e consumo ou ativo imobilizado. Né? E, claro, quando a alíquota interna do produto ou do serviço for superior à alíquota interestadual. Então, um exemplo. Souza Comércio de Camisas Limitada comprou materiais de escritório de fornecedor situado em outro estado para seu uso próprio dentro da empresa. Sendo assim, se a alíquota interna desses produtos for maior do que a alíquota interestadual, 4, 7 ou 12, haverá a cobrança da diferença de alíquota, ok? Então, como funciona? A empresa Souza está comprando material de escritório e, obviamente, ela está comprando isso para uso e consumo, ok? Por que eu sei que ela está comprando para uso e consumo? Porque a atividade dela é comércio de camisas, está no próprio nome dela ali. Se ela vende camisas e ela está comprando material de escritório, ela não vai vender esse material de escritório, ok? Porque isso não é a atividade dela. Ela vai usar esse material de escritório para seu uso e consumo. Então, ela pode estar sujeita à diferença de alíquota. E aí, o que vai acontecer? Lá na nota fiscal dela de compra, ela vai ter lá, né, a alíquota interestadual do ICMS, que pode ser 4%, se for produto importado, pode ser 7% ou 12%. Então, dependendo da alíquota que vier destacado lá na nota dela, né, de compra, ela poderá estar sujeita à cobrança da diferença de alíquota. Suponhamos que esses materiais de escritório dentro do estado desse estabelecimento Souza Comércio de Camisas seja de 18%. E suponhamos que a nota veio a 12%. Então, ela tem a diferença de alíquota, porque a alíquota interna do estado dela é maior do que a alíquota interestadual. E é muito importante você saber que nem sempre as alíquotas internas vão ser maiores do que a alíquota interestadual, porque aquelas alíquotas internas de 17 e 18, né, 17 a 18 que eu falei, elas são a regra geral. Isso não quer dizer que cada estado tenha produtos com alíquotas diferenciadas. Muito pelo contrário, acontece muito. Então, suponhamos, no estado de Minas Gerais, eu tenho, por exemplo, produtos de informática. E muitos produtos de informática dentro do estado de Minas Gerais estão sujeitos à alíquota de 7%. Ok? Então, quer dizer, ela foge daquela regra geral dos 18%, que é a alíquota interna do estado de Minas Gerais.
Então, veja, esses produtos de informática, eles estão sujeitos à alíquota de 7%. Então, suponhamos que eu compre esses produtos de informática de outro estado, e aí lá na minha nota fiscal veio a 12%. Então, o que aconteceu? A alíquota interestadual foi superior à minha alíquota interna. Então, quando isso acontece, não há cobrança de diferencial de ICMS, ok? O mesmo aconteceria se a nota fiscal viesse a 7%. Então, 7 com 7 não tem diferença de alíquota, ok? Não tem diferencial de ICMS. Ah, mas se a nota viesse a 4%, aí sim, teria o diferencial. Por quê? Porque a alíquota interestadual é menor do que a interna, ok? Mas você tem que saber que a alíquota interna daquele produto ou daquele serviço nem sempre vai seguir a regra geral, muito pelo contrário. Então, é uma coisa que você vai ter que estudar muito mesmo para se tornar um especialista aí. Agora, vamos falar do segundo caso, né, de diferencial de ICMS, que é o ICMS antecipação parcial, que a gente fala sem encerramento. Então, o que é esse ICMS? Ele é devido apenas pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. Ok? Cuidado! ICMS antecipação parcial é devido apenas pelas empresas optantes pelo Simples Nacional. Nas aquisições interestaduais de produtos ou serviços para industrialização, comercialização ou utilização na prestação de serviços. Então, muito cuidado! Se a empresa ou o estabelecimento ali é optante pelo Simples Nacional, se ele faz uma compra de fora do estado para comercialização, industrialização ou utilização na prestação de serviço, essa empresa vai pagar o ICMS antecipação parcial. E aí tem o nome pode variar um pouco, dependendo do estado. Pode falar ICMS antecipado, antecipação do imposto, ICMS sem encerramento, antecipação sem encerramento. Você vai ver algumas variações, mas é tudo a mesma coisa. Então, aqui estamos falando apenas de produtos e serviços não sujeitos à substituição tributária. Ou seja, a empresa compra o produto de fora do estado sem cobrança de ICMS-ST. Paga o diferencial do ICMS e paga o ICMS depois lá no DAS também. É o que chamamos de antecipação sem encerramento, ou seja, o diferencial do ICMS não encerra a tributação e a empresa paga o ICMS no Simples Nacional posteriormente, né? Então, ela paga novamente o ICMS lá no Simples Nacional na saída. Então, o ICMS antecipação parcial só vai acontecer com produtos não sujeitos à substituição tributária. E por quê? Porque quando ele for sujeito à substituição tributária, a empresa vai pagar o ICMS-ST, ok? Ali na própria nota fiscal de compra, ela vai pagar o ICMS-ST, seja destacado ali na nota ou por meio de guia GNRE, ok? Então, cuidado! ICMS antecipação parcial. Não encerra a tributação. A empresa paga o ICMS, né, o diferencial do ICMS, e paga também lá na saída, dentro do DAS, no Simples Nacional, ela paga o ICMS novamente, ok? Por quê? Porque esse diferencial não encerra a tributação do produto. Você paga apenas uma parte do ICMS devido, ok? Então, muito cuidado. E só vai acontecer isso aqui com empresas optantes pelo Simples. Então, veja, não confundir antecipação sem encerramento com a antecipação com encerramento, que é o que a gente fala de antecipação total. A antecipação total encerra a tributação. Ela é equivalente à substituição tributária, que vimos no vídeo anterior, que foi o último vídeo que eu postei aqui no canal. Então, cuidado, né? Antecipação total é basicamente a mesma coisa de substituição tributária. E o que vai mudar é o modo como os estados chamam, né, esse tipo de tributação. Alguns estados vão adotar
antecipação total e outros vão falar em substituição tributária. É basicamente a mesma coisa. É a cobrança do ICMS de forma antecipada na entrada e essa cobrança encerra a tributação. Ou seja, a empresa não paga mais o ICMS na saída, lá dentro do DAS ou na sua apuração, ela não paga mais o ICMS na saída. Por quê? Porque essa antecipação encerra a tributação, ok? Então, sempre que você pensar em antecipação total, automaticamente você vai pensar em substituição tributária, porque são a mesma coisa, ok? O que vai mudar é a forma como os estados vão chamar isso aí. Antecipação parcial sem encerramento, como eu já falei, só acontece com produtos não sujeitos à substituição tributária do ICMS, ok? Então, quando eu falei que essa aula ia ser muito difícil, eu não estava brincando. Então, é muito difícil gravar tudo isso aqui. Mas é muito importante que você tenha esse conhecimento se você for trabalhar na área. Óbvio que se você for trabalhar na área, você vai precisar de uma consultoria aí, de uma revista tributária para te ajudar, porque realmente é muito complicado gravar tudo. E antecipação total com encerramento, como eu falei ali, equivale à substituição tributária. Aqui não se fala em diferenciais de ICMS. Por quê? O ICMS não será devido nas saídas, pois será totalmente pago nas entradas, ok? Então, antecipação total é o mesmo que substituição tributária. E o último caso de diferencial de ICMS que temos é o ICMS de FAO. Ele é devido apenas pelas empresas não optantes pelo Simples Nacional. Então, cuidado. O ICMS antecipação sem encerramento é devido pelas empresas do Simples. E o ICMS de FAO é devido apenas pelas empresas não optantes pelo Simples, né? Ou seja, aquelas empresas do regime normal de tributação do ICMS. Então, você, dependendo do estado, você pode encontrar, eles podem falar regime normal, regime de RPA, regime de débito e crédito, vai variar a forma como os estados falam isso aí, mas é tudo a mesma coisa. Então, para ficar mais fácil, eu sempre menciono optante pelo Simples ou não optante pelo Simples, ok? Para ficar mais fácil de entender. Então, o ICMS de FAO ele é devido apenas pelas empresas não optantes pelo Simples Nacional. E ele é devido nas saídas. Veja que aqui nós temos uma diferença. Ele não é devido na entrada, ele é devido nas saídas ou prestações, né? Saídas de produto ou prestação de serviço interestadual destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS. Então, olha para você ver, muito cuidado, você tem que gravar tudo isso aqui que eu coloquei de vermelho. O ICMS de FAO é devido apenas pelas empresas não optantes pelo Simples Nacional, nas saídas interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, ok? Por que não contribuinte do ICMS? Porque se aquele cliente, né, o consumidor final que está comprando a mercadoria, for contribuinte do ICMS, ele vai pagar ou o ICMS antecipação parcial, se ele for optante pelo Simples, ou ele vai pagar a diferença de alíquota, né, se a aquisição for para uso e consumo ou ativo imobilizado. Então, isso aqui, o ICMS de FAO, só vai acontecer para saídas a consumidor final não contribuinte do ICMS. E o que é consumidor final não contribuinte do ICMS? É aquele cliente, né, aquele consumidor que não possui a inscrição estadual ou que possui a inscrição estadual, mas está na condição de não contribuinte, como é o caso das construtoras, ok? Então, muita atenção, se for preciso, anote esse slide aí, né, esses 3 slides onde eu mostro cada um dos tipos de diferenciais, porque é muito importante gravar isso aqui. Então, veja o exemplo. Empresa Andrade Lima, não optante pelo Simples.
vendeu camisas para Rogério da Silva, pessoa física localizada em outro estado, ou seja, haverá incidência e cobrança do ICMS de FAO para essa operação. Por quê? Porque o Rogério da Silva é uma pessoa física, ele não é contribuinte do ICMS, ok? E ele é consumidor final, por quê? Ele está comprando isso aí para ele, né, para o uso próprio dele. Então, ele é consumidor final e ele não é contribuinte do ICMS. E quem está vendendo não é optante pelo Simples Nacional. Ok? Então, nesse caso aqui, haverá a cobrança do ICMS de FAO. E aí você me pergunta, mas e se essa Andrade Lima fosse optante pelo Simples? Não haveria ICMS de FAO, ok? ICMS de FAO, não se fala em ICMS de FAO quando o remetente, né, a empresa que está vendendo, o estabelecimento que está vendendo ou prestando o serviço for optante pelo Simples, ok? Não se fala em ICMS de FAO. Veja, empresa Andrade e Lima vendeu camisas para a empresa RR Serviços de Engenharia. Aqui, o cliente é uma empresa, porém, ainda assim, trata-se de um consumidor final, pois nota-se que ela não irá revender o produto, mas sim utilizá-lo para uso próprio e também não é contribuinte do ICMS devido à sua atividade unicamente de serviços sujeitos ao ISS. Ou seja, essa operação aqui terá a incidência e cobrança do ICMS de FAO, né? Por quê? Porque a empresa Andrade Lima não é optante pelo Simples. A empresa RR Serviços de Engenharia, ela é uma empresa de serviços, como o próprio nome dela diz, e o serviço de engenharia não está sujeito ao ICMS, está sujeito ao ISS. Então, essa empresa RR Serviços de Engenharia, ela não tem a inscrição estadual, ou seja, ela não é contribuinte do ICMS e ela é o consumidor final daquele produto ali. Então, haverá a incidência e cobrança do ICMS de FAO. Agora, veja. Empresa Andrade Lima, não optante pelo Simples, vendeu camisas para a empresa Sérgio Comércio de Ferramentas. Aqui, o cliente é uma empresa, porém, ainda assim, trata-se de um consumidor final, pois nota-se que ela não irá revender o produto, mas sim utilizá-lo para uso próprio. Porém, né, o cliente é contribuinte do ICMS, uma vez que pratica atividade de comércio. Então, veja, Sérgio Comércio de Ferramentas. Essa empresa é uma empresa comercial, ou seja, ela tem a inscrição estadual, ela é contribuinte do ICMS. Então, mesmo que a Sérgio Comércio de Ferramentas seja o consumidor final, nesse caso aqui, porque ela está comprando camisas, né? Não tem nada a ver com a atividade dela, porque ela vende ferramentas, mesmo ela sendo o consumidor final, então não haverá a incidência e cobrança do ICMS de FAO nesse caso aqui. Por quê? Porque a Sérgio Comércio de Ferramentas é contribuinte do ICMS, ok? Então, a Sérgio Comércio de Ferramentas vai pagar a diferença de alíquota, que é aquela cobrada sobre uso e consumo ou ativo imobilizado, ok? Então, aqui não haverá ICMS de FAO. Importante você saber também, que eu não coloquei aqui no slide, que o ICMS de FAO, quem paga o ICMS de FAO é o remetente da mercadoria ou o prestador do serviço, é quem remete a mercadoria. Então, nesse caso hipotético aqui, quem paga é quem está vendendo. Então, seria, né, entre aspas, seria a empresa Andrade Lima. Já o ICMS, diferença de alíquota, e o ICMS, antecipação parcial, quem paga é o destinatário, ok? Então, muito cuidado aqui. O ICMS, diferença de alíquota, e o ICMS, antecipação parcial, quem paga é o destinatário da mercadoria ou do serviço. Já o ICMS de FAO, não. Quem paga o ICMS de FAO é o remetente da mercadoria ou o prestador do serviço, ok? Atenção! Os diferenciais do ICMS apenas serão devidos em operações interestaduais quando a alíquota interna do produto ou da operação for superior à alíquota interestadual, como eu já falei.
Pode haver casos em que a alíquota interna do produto é igual ou inferior à alíquota interestadual. Nesses casos, não há incidência e cobrança do diferencial. Então, lembra daquele exemplo que eu citei dos produtos de informática. Aqui em Minas Gerais, alguns produtos de informática, eles são tributados a 7%, eles têm uma carga tributária de 7%, e aí se eu comprar esses produtos de outro estado e a nota fiscal vier lá com destacado 7% ou 12% de ICMS, ou a operação estiver sujeita a uma dessas alíquotas, eu não vou pagar, o diferencial do ICMS. Por quê? Porque a minha alíquota interna é igual ou inferior à alíquota interestadual. Já, se a nota de aquisição, a operação interestadual for tributada a 4%, aí sim, eu vou ter o diferencial do ICMS em qualquer caso, porque eu não vou ter uma alíquota interna igual ou inferior a 4%. Então, vamos continuar aqui. Então, vejam, como calcular os diferenciais de ICMS. Atualmente, no ordenamento jurídico brasileiro, existem dois tipos de cálculo para os diferenciais do ICMS, que é o cálculo por fora e o cálculo por dentro. Aí, agora que as coisas vão começar a complicar. O cálculo por fora consiste basicamente em subtrair a alíquota interna da alíquota interestadual e então encontrar a porcentagem relativa ao diferencial. O cálculo por dentro faz o mesmo, porém embute o próprio ICMS em sua base de cálculo. Então, existem dois tipos de cálculo padrão, que é o cálculo por fora e o cálculo por dentro. Cada estado vai adotar um cálculo diferente. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? Então, vamos lá. Cálculo por fora. O cálculo por fora é muito tranquilo, é muito fácil. Veja como que ele funciona. Suponhamos que a empresa Luca Brindes Limitada, optante pelo Simples Nacional, adquiriu produtos para revenda de outro estado no valor de R$1.000. Na nota fiscal de compra, o fornecedor destacou a alíquota de 12% de ICMS, ou seja, R$120. Porém, a alíquota interna dos produtos no estado onde a Luca Brindes está é de 18%. Então, veja, a alíquota interestadual é 12%, a alíquota interna é 18%. Então, como que se calcula a diferença? 18 menos 12, 6, ok? A diferença ali, então, é 6%. Então, basta pegar o valor total da operação e multiplicar por 6%. Então, R$1.000 vezes 6% é igual a R$60. Muito fácil, né? O cálculo por fora é bem tranquilo mesmo de fazer. Então, basta você subtrair uma alíquota pela outra, subtrair a interna pela interestadual, e você encontra a porcentagem da diferença, que no caso aqui, 18 menos 12, 6. Pega os R$1.000 ali, multiplica por 6%, é igual a R$60. Bem tranquilo, ok? O cálculo por fora é bem tranquilo. Agora que as coisas vão começar a complicar. O cálculo por dentro. No cálculo por dentro, o ICMS é incluído em seu próprio cálculo. Sendo assim, não basta subtrair uma alíquota pela outra. Deve-se, então, utilizar a seguinte fórmula. Então, veja como funciona a fórmula. A diferença vai ser igual ao valor da operação menos o ICMS interestadual, dividido por 1 menos a alíquota interna do estado de destino. E tudo isso vezes a alíquota interna e subtraído do ICMS interestadual. Então, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é não. Veja aqui como funciona. Esse cálculo aqui eu vou chamar de cálculo por dentro número 1. Por quê? Porque existem outros tipos de cálculo por dentro, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, veja como que funciona. Suponhamos uma compra interestadual no valor de R$1.000 com a alíquota interestadual de 12% e a alíquota interna de 18%. Então, eu vou utilizar esse exemplo para todos os cálculos que eu vou mostrar para você aqui. Uma compra de R$1.000, a alíquota interestadual é 12% e a alíquota interna é 18%. Então, veja como que funciona. Basta a gente jogar os dados na fórmula. Valor da operação, R$1.000, coloco ali.
O ICMS interestadual, R$ 120, né? Por que R$ 120? Porque a alíquota interestadual é 12%, ok? Então, R$ 1.000 vezes 12% é 120. Isso dividido por 1 menos a alíquota interna. 1 menos 18% é o mesmo que 0,82, correto? Se você fizer 1 inteiro, né, 1,00 menos 0,18, né, que corresponde a 18%, você vai obter ali 0,82. Tudo isso vezes a alíquota interna, de 18%, e subtraindo o ICMS interestadual de R$ 120. Aí, o que você obtém? R$ 1.000 menos R$ 120, você tem R$ 880, dividido por 0,82. E isso vezes 18%, menos 120. E aí, você obtém ali R$ 1.073,17 vezes 18% menos 120. Então, você tem ali R$ 193,17 menos R$ 120, e você vai ter, então, ali uma diferença de R$ 73,17%, que corresponde a 7,317%, dá praticamente 7,32 ali, né? Como você pode ver. No cálculo por dentro, você pode notar que o valor da diferença foi maior. Ok? Não foi 6% como no primeiro caso. No primeiro caso, foi 6%, deu R$ 60. Por quê? Foi o cálculo por fora. Já no cálculo por dentro, o ICMS ele é incluído na sua própria base de cálculo. E aí, você obtém uma diferença, né, um diferencial de ICMS maior. Então, veja aqui que, nesse caso, o valor da diferença foi praticamente ali de 7,32%. Deu 73,17%. Esse cálculo por dentro, número 1, vai ser utilizado por quase todos os estados que adotam esse cálculo, ok? Agora, nós vamos ver o cálculo por dentro, número 2. Apenas 2 estados vão utilizar esse cálculo aqui. Eu vou falar para você daqui a pouquinho. Cálculo por dentro, número 2. Regra de proporção simples. Então, como funciona esse cálculo? Pegar o valor total da operação e dividir pela proporção, subtraindo a alíquota interestadual. Falando assim, não dá para entender nada, né? Então, veja como funciona. Valor da operação, R$ 1.000. R$ 1.000 corresponde a 100% da operação, ok? A alíquota interestadual, 12%, ou seja, R$ 120 de ICMS. A alíquota interna, 18%. Então, como que funciona? Pegar o cálculo da operação, o valor total da operação, né, e dividir pela proporção. Como funciona isso? R$ 1.000 dividido por 0,88. E por que 0,88? Porque se eu tenho R$ 1.000 correspondendo a 100% da operação, os 12% da alíquota interestadual ali, né, corresponde a 12% da operação, ok? Então, seria o mesmo que ter R$ 1.000 dividido por 0,88. Então, 100% menos 12% é igual a 88%. Então, é como se os R$ 1.000, na verdade, não correspondesse a 100%, correspondesse a 88%. Então, como que a gente faz esse cálculo? A gente pega o total da operação, os R$ 1.000, e divide por 0,88. Então, veja, o que eu fiz? Eu peguei 100% menos 12%. Se a alíquota interestadual ali fosse 7%, por exemplo, eu pegaria 100% menos 7%. Se a alíquota interestadual ali fosse 4%, eu pegaria 100% menos 4%, ok? Então, suponhamos, se a alíquota interestadual fosse 7, eu dividiria R$ 1.000 por 0,93, ok? Se a alíquota interestadual fosse 4, eu dividiria R$ 1.000 por 0,96, ok? Mas como a alíquota interestadual é 12, eu vou dividir R$ 1.000 por 0,88. Então, eu divido R$ 1.000 por 0,88, que é igual a R$ 1.136,36. Isso aqui é a minha base de cálculo. E aí, como que eu faço o cálculo depois? Eu pego R$ 1.136,36
1.136 vezes 18%, que é a alíquota interna, e também pego os mesmos 1.136 vezes 12% e obtenho ali o valor do crédito. Então, eu subtraio 204 menos 204,54 menos 136,36 e eu vou obter ali 68,18. Eu falei no comecinho aqui que 2 estados vão utilizar esse cálculo, mas não, agora eu estou lembrado aqui, o único estado que vai utilizar esse cálculo é o estado de São Paulo, ok? Vou dar um spoiler para você aqui antes de chegar lá no estado de São Paulo, quando eu vou falar sobre cada um dos estados separadamente. Então, o único estado que vai utilizar esse cálculo aqui é o estado de São Paulo. Então, veja, esse é o cálculo por dentro pela regra de proporção simples, que consiste basicamente em dividir o valor da operação por 0,88, 0,93 ou 0,96. E aí vai depender da alíquota interestadual, ok? Como a alíquota interestadual aqui é 12, eu dividi por 0,88. E aí, quando eu faço isso, quando eu divido por 0,88, eu já tenho a minha base de cálculo. Aí é só multiplicar por 18 e por 12. E depois subtrair um pelo outro, que eu vou obter ali a diferença de alíquota, o diferencial do ICMS, ok? Então, veja aqui que o diferencial correspondeu aqui a 6,82% praticamente, ok? Deu 68,18. E agora nós temos aqui o cálculo por dentro número 3, que é a regra de proporção pela diferença. Então, como funciona esse cálculo? Pegar o valor total da operação e dividir pela proporção, subtraindo o percentual da diferença. Então, funciona assim. Ao invés de eu dividir os R$1.000 por 0,88, eu vou dividir por 0,94. Por quê? Eu vou utilizar apenas a diferença. Então, veja, a alíquota interestadual é 12, a alíquota interna é 18. A diferença no cálculo por fora seria 6%, ok? Então, R$1.000 corresponde a 100%, então 100% menos 6% é 0,94, ok? Então, que dá 94%. Então, eu vou dividir R$1.000 por 0,94, que corresponde a 94%. Então, R$1.000 dividido por 0,94, eu vou ter 1.063,83, que é a minha base de cálculo. E depois, faço a mesma coisa que eu fiz no slide anterior, né, para o cálculo por dentro número 2. Eu multiplico por 18 e multiplico por 12, né, sendo 18 a alíquota interna e 12 a alíquota interestadual. Depois subtraio um pelo outro e obtenho ali o meu diferencial de ICMS no valor de 63,83, que deu ali uma porcentagem de 6,38%. Então, veja aqui que há uma variação significativa, né, dependendo do tipo de cálculo que o estado adota. E esse cálculo aqui, sim, vai ser utilizado apenas por 2 estados, que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Então, é muito importante você gravar esses cálculos aqui. Não necessariamente você vai ter que decorar como cada estado vai calcular os seus diferenciais. Se você for trabalhar com empresas, estabelecimentos que comumente fazem operações interestaduais e para muitos estados diferentes, obviamente você vai ter que ter um suporte tributário, né, de uma revista tributária. Você não vai conseguir ficar decorando tudo isso aqui. Então, se você for trabalhar na área, você vai ter que ter esse suporte tributário aí, né, uma revista tributária para você consultar ali. Porque, para falar a verdade, nem mesmo eu que estou mostrando para você sei de cor como funciona o cálculo dos diferenciais de cada um dos estados. Eu não sei de cor todos os cálculos. Tem muita particularidade, então nem eu sei de cor. Então, o que eu faço? Eu entro na minha revista tributária, por exemplo, a Econet, e consulto lá na hora e vejo como que funciona o cálculo. Ok? A mesma coisa você vai ter que fazer. Mas para você que está aprendendo, que está assistindo o vídeo, às vezes, dependendo, você não está atuando na área, ou às vezes você está atuando, mas não tem um suporte tributário, você pode me perguntar aí, deixar o seu comentário, mandar o e-mail, né, lá no e-mail curso departamentofiscal@gmail.com, como eu já falei, e pode mandar suas dúvidas aí, que eu vou tentar te atender da melhor maneira possível, ok? Mas o ideal é que você tenha aí
Econet, uma Coad aí para te ajudar. Agora eu vou falar como é o cálculo estado por estado. Então, eu vou falar cada um dos estados como funciona o cálculo. Eu mostrei os 4 tipos de cálculo, né? O cálculo por fora, o cálculo por dentro número 1, que é o mais comum, o cálculo por dentro número 2, que é do estado de São Paulo, e o cálculo por dentro número 3. Então, vamos lá. Como que vai funcionar cada um dos estados? Primeiro, estado do Acre. No estado do Acre, o cálculo será feito por fora nas operações com diferencial de ICMS sem substituição tributária, ok? Já nas operações com diferencial de ICMS sujeito à substituição tributária, o cálculo será por dentro número 1. Né? Então, será o cálculo por fora se for sem ST e por dentro se for com ST. Aí você deve estar confuso, né? Você deve estar pensando assim, uai, mas operações com substituição tributária eu não vou pagar, não é o ICMS substituição tributária? Não, aqui a gente está falando de operações em que o produto está sujeito à substituição tributária, porém, ela não é aplicada porque o destinatário é consumidor final. Então, suponhamos, eu tenho uma empresa, eu estou vendendo um produto sujeito à substituição tributária, porém eu estou vendendo esse produto para um consumidor final não contribuinte do ICMS. Então, o que vai acontecer? Eu não posso cobrar o ICMS ST desse cliente, ok? Por quê? Ele não é contribuinte do ICMS. Então, o que vai acontecer? Eu vou pagar o ICMS de FAO. E aí, como essa operação estaria sujeita à substituição tributária, eu vou ter que utilizar, então, o cálculo por dentro, ok? Então, se o produto não está sujeito a ST, cálculo por fora. Se está sujeito a ST, cálculo por dentro, ok? Isso aqui para diferencial de ICMS. Então, existem casos em que haverá, sim, o diferencial de ICMS, mesmo que o produto esteja sujeito a substituição tributária. Suponhamos, você tem uma empresa, você está comprando, por exemplo, um computador de outro estado. E aí, esse computador, ele está sujeito a, tecnicamente, dentro do seu estado, ele estaria sujeito a substituição tributária. Porém, você está comprando esse computador para o seu ativo imobilizado. Então, nesse caso, a ST não se aplica. E aí, o que acontece? Se você vai pagar o diferencial do ICMS, você vai pagar, né, vai calcular ele pelo cálculo por dentro, ok? Então, é isso aqui que acontece. Então, haverá alguns casos em que, mesmo o produto sendo sujeito a ST, haverá, sim, a cobrança do diferencial do ICMS. Mas nunca vai pagar os dois, ok? Nunca haverá um caso em que você vai pagar a diferença e a ST ao mesmo tempo. Isso aí não vai acontecer. Ou você paga a diferença, o diferencial do ICMS, ou você paga o ICMS ST na entrada. Nunca os dois. Estado do Alagoas. No estado do Alagoas, o cálculo será feito por dentro, número 1, nas operações com diferencial de ICMS sem substituição tributária. Né? Então, veja, já é o contrário no estado do Alagoas. Se for sem ST, o cálculo será por dentro, número 1. Se for com ST, o cálculo será por fora, ok? Será aquele cálculo simples. Estado do Amazonas. No estado do Amazonas, o cálculo será feito por fora, nas operações com diferencial de ICMS sem substituição tributária. E nas operações com substituição tributária, o cálculo será por dentro, número 1. Estado do Amapá. No estado do Amapá, o cálculo será feito por fora nas operações com diferencial de ICMS sem ST. E, se for com ST, o cálculo será por dentro, ok? Número 1. No estado da Bahia, o cálculo será feito por fora em todas as operações não envolvendo o consumidor final. Então, cuidado. Veja aqui. Se as operações não envolver consumidor final, ou seja, se o destinatário da mercadoria ou do serviço não for consumidor final, você vai utilizar o cálculo por fora, ok? Aquele cálculo simples, que você pega a alíquota 18 menos 12 e você tem os 6% ali. Se o destinatário for consumidor final,
não contribuinte, o cálculo será por dentro, número 1, podendo sofrer algumas variações. No estado da Bahia, nós temos algumas variações, como, por exemplo, o desconto de 20% do valor, como eu vou mostrar aqui. Veja algumas observações em relação ao estado da Bahia. No caso de antecipação parcial decorrente de aquisições efetuadas por contribuintes enquadrados na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, independentemente da receita bruta, fica concedida uma redução de 20% do valor do imposto apurado, na hipótese de o contribuinte recolher no prazo regulamentar, de acordo com o artigo 274 do Regulamento de ICMS da Bahia. Então, veja, se a empresa é optante pelo Simples, se ela está pagando o imposto no prazo certo, ela vai ter uma redução de 20% do valor apurado. Então, suponhamos que ela apurou lá uma diferença de R$ 60,00, ela vai ter um desconto de 20%, ok? E 20% de R$ 60,00 é R$ 12,00, então ela vai pagar só R$ 48,00, ok? O artigo 272, inciso 1 do Regulamento do ICMS da Bahia, dispensa do lançamento e do pagamento relativo à diferença de alíquota nas aquisições de bens do ativo permanente destinada a, até 31/12/2020, indústria de laticínios. B, microempresas e empresas de pequeno porte. E C, Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos, Bahia Farma, desde que adquirido diretamente do estabelecimento fabricante, né? A fonte disso aqui é a Econet. Então, veja, a diferença de alíquota, aquela que é devida pelo ativo mobilizado e uso e consumo, no caso aqui, veja que o dispositivo citou apenas bens do ativo permanente, ok? Ele não citou mercadorias de uso e consumo. Então, veja, nas aquisições de bens do ativo permanente, ativo mobilizado, não vai ser devido para as indústrias de laticínios até 31/12/2020. Não é devido também pelas microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas optantes pelo Simples. E também não vai ser devido pela Bahia Farma, ok? Estado do Ceará. No estado do Ceará, o cálculo será feito por fora, em todas as operações, ok? Então, bem simples o estado do Ceará, basta utilizar o cálculo por fora em qualquer operação ali. Mas nós temos algumas particularidades. O artigo 594-A do Regulamento do ICMS do Ceará dispensa o pagamento do diferencial de alíquota relativo à entrada de mercadoria ou bem destinados a integrar o ativo fixo do estabelecimento de contribuinte, quando indispensáveis para o desenvolvimento de suas atividades próprias, desde que pertencentes aos setores ou ramos de atividades com seus respectivos códigos da CNAE fiscal que especifica. Já o artigo 491, parágrafo 2º do Regulamento do ICMS, estabelece que não estão sujeitos ao ICMS relativo ao diferencial de alíquotas as entradas de insumo, consumo e bens do ativo fixo ou imobilizado nos estabelecimentos gráficos e editoriais enquadrados no CNAE fiscal que especifica. E o artigo 13b do Regulamento do ICMS determina que fica diferido o ICMS correspondente à diferença de alíquota relativa a bens destinados ao ativo fixo ou imobilizado de estabelecimento industrial. Encerra-se o diferimento, sendo devido o pagamento do referido imposto no momento da desincorporação do bem. Então, veja que nesse último exemplo aqui, ele dispensa do pagamento do diferencial, né, na compra de um ativo imobilizado, se esse estabelecimento for industrial, porém, encerra-se, né, esse benefício, esse diferimento, se a empresa fizer aí a desincorporação, né, do bem. Se ela desfazer desse bem aí, ela tem que pagar o imposto, ok? Então, é muito importante você ver, se você está no estado do Ceará, você ler essas observações com calma aí, ok? Para que você não erre. Outra observação aqui, né, referente ao estado do Ceará. Conforme o artigo 767, parágrafo 1º do Regulamento do ICMS do Ceará, o regime de pagamento antecipado do ICMS não se aplica à operação com mercadoria. A.
destinada para insumo de estabelecimento industrial. Então, estabelecimento industrial que está comprando para insumo não vai pagar diferencial de ICMS. B. Sujeita ao regime de substituição tributária. Por quê? Né? Se comprou com ST, vai pagar o ICMS ali na entrada. E vai pagar o ICMS ST. C. Sujeita ao regime especial de fiscalização e controle. D. Sem destinatário certo. E E. Mel de abelha quando destinado a estabelecimento industrial. E F. Derivada de farinha de trigo oriunda dos estados signatários do protocolo ICMS 46 de 2000. E a fonte disso aqui é Econet, ok? Então, se você está no estado do Ceará, deixa anotado aí, né, esse slide, essas observações, para que quando você for calcular os seus diferenciais, você veja se eles não estão em nenhuma dessas exceções aqui. Distrito Federal. No Distrito Federal, o cálculo será feito por fora em todas as operações. Observação. O diferencial de alíquota também se aplica à hipótese de aquisição de bens ou contratação de serviços realizados de forma presencial, conforme artigo 48, parágrafo 3º do Regulamento ICMS do Distrito Federal, fonte Econet. Ok? Espírito Santo. No estado do Espírito Santo, o cálculo será feito por fora em todas as operações. Observação. Haverá o diferencial apenas nas operações em que o destinatário é o consumidor final. Ok? Goiás. No estado de Goiás, o cálculo será feito por dentro, número 1, em todas as operações. E aqui temos algumas observações em relação ao estado de Goiás. Incide o diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de mercadoria destinada ao uso, consumo ou ativo permanente, sendo o contribuinte optante ou não pelo Simples Nacional, conforme artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2º do Regulamento do ICMS de Goiás. Incide o diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de mercadoria destinada à comercialização ou produção por contribuinte optante pelo Simples Nacional e não se aplica o recolhimento do diferencial de alíquotas para as empresas optantes pelo Simples Nacional relativamente às aquisições de mercadorias destinadas à comercialização ou produção sujeitas ao regime de ST. Substituição tributária. Isso aqui é o que a gente já vê aí na maioria dos estados, ok? O estado de Goiás só colocou essa observação aqui. E veja, continua, né? O artigo 6º, inciso, nem vou ler aquele inciso ali que está até complicado, do anexo 9, concede isenção relativamente à aplicação do diferencial de alíquotas na aquisição interestadual de mercadorias para utilização como matéria-prima na fabricação de nova espécie de mercadoria ou de mercadorias expressamente excepcionadas do pagamento do Decreto 9104/2017, realizadas por empresas optantes pelo Simples Nacional, quanto ao ICMS relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, exceto as aquisições de bens e mercadorias destinadas ao uso, consumo ou ativo imobilizado do estabelecimento, e mercadorias relacionadas no anexo único do Decreto 67/16. Não se aplica o recolhimento do diferencial de alíquotas previsto para as empresas optantes pelo Simples Nacional na aquisição destinada à comercialização ou produção das mercadorias relacionadas no anexo 2º, no anexo 2 do Decreto 9104. E o que está nesse decreto? Né? Quais mercadorias estão lá? Tecidos e acessórios, calçados e suas partes e motor de polpa. Então, veja, se você for fazer os cálculos dos diferenciais no estado de Goiás, você vai ter que observar tudo isso aqui? Vai ter que observar tudo isso aqui, para ver se você não está em nenhuma das hipóteses, aquela operação que você está trabalhando não está ali em nenhuma das hipóteses em alguma dessas hipóteses aqui de exceção, ok? E continua, hein, estado do Goiás. Não se aplica o recolhimento do diferencial de alíquotas previsto para as empresas optantes pelo Simples Nacional referente às mercadorias adquiridas por contribuinte franqueado, cujo contrato de franquia contenha cláusula de exclusividade para aquisição de mercadoria junto à empresa franqueadora ou junto à empresa por ela indicada.
A obrigatoriedade não se aplica ao contribuinte optante pelo Simples Nacional que tenha oferido receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração igual ou inferior a R$ 360 mil, desde que cumulativamente cumpra com os requisitos previstos no artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 3 do Decreto 9104. Então, veja, essa obrigatoriedade, né, do diferencial do ICMS não se aplica às empresas ali do Simples que faturam até R$ 360 mil, né, que faturaram ali até R$ 360 mil nos últimos 12 meses. E continua. Caso a empresa optante pelo Simples Nacional esteja adquirindo mercadoria para comercialização a seguir relacionados, não é permitida a utilização do benefício de redução da base de cálculo, conforme previsto no artigo 2º, inciso 1º do Decreto 9104. Então, veja. Se a empresa optante pelo Simples está comprando alguma dessas mercadorias aqui, ela não pode utilizar o benefício de redução de base de cálculo. Esses produtos certamente têm redução de base de cálculo lá no estado de Goiás, mas as empresas do Simples que comprarem esses produtos não vão gozar, né, desses benefícios. Então, são eles: petróleo, combustível, lubrificante, energia elétrica, milho, sorgo e soja em grãos, cana-de-açúcar, couro verde e couro salgado. E a fonte de tudo que eu passei isso aqui, dessas observações, é da Econet, ok? Então, você vai ter que observar todas essas exceções aqui no estado de Goiás. Maranhão. No estado do Maranhão, o cálculo será feito por fora, em todas as operações, ok? Muito fácil, né? Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, o cálculo será feito por dentro, número 1, em todas as operações. Mato Grosso do Sul. No estado do Mato Grosso do Sul, o cálculo será feito por fora para todas as operações. Mato Grosso. No estado do Mato Grosso, o cálculo será feito por fora em todas as operações sem substituição tributária. Nas operações sujeitas à substituição tributária, o cálculo será feito por dentro, número 1. Ok? Pará. No estado do Pará, o cálculo será feito por fora em todas as operações em que o destinatário não seja o consumidor final. Nas operações em que o destinatário for o consumidor final, o cálculo será por dentro, número 1. Paraíba. No estado da Paraíba, o cálculo será feito por fora em todas as operações não sujeitas à substituição tributária. E nas operações sujeitas à substituição tributária, o cálculo será por dentro, número 1. Pernambuco. No estado de Pernambuco, o cálculo será feito por dentro, número 1, em todas as operações. Piauí. No estado do Piauí, o cálculo será feito por dentro, número 1, em todas as operações. Paraná. No estado do Paraná, o cálculo será feito por fora, em todas as operações em que o destinatário não seja o consumidor final. Nas operações em que o destinatário for o consumidor final, o cálculo será por dentro, número 1. Opa, passei um aqui. Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, o cálculo será feito por fora em todas as operações não sujeitas à substituição tributária. Nas operações sujeitas a ST, o cálculo será por dentro, número 1. E, na observação, né, os diferenciais serão devidos apenas nas operações com consumidor final e o imposto não incide sobre a entrada de bem do ativo permanente e de material de uso e consumo em relação à diferença entre a alíquota interna e interestadual quando recebida em transferência interestadual de outro estabelecimento da mesma empresa, conforme o artigo 47. Então, veja, se uma empresa, um estabelecimento, matriz, transfere bem do ativo imobilizado ou material de uso e consumo para uma filial que está localizada ali no estado do Rio de Janeiro, essa operação não vai ter incidência de diferencial de ICMS, ok? É o que está falando aqui. Rio Grande do Norte. No estado do Rio Grande do Norte, o cálculo será feito por fora para todas as operações. Rondônia. No estado de Rondônia, o cálculo será feito por fora em todas as operações em que o destinatário não seja o consumidor final. Nas operações em que o destinatário é consumidor final, optante pelo Simples, o cálculo será feito por fora também. Então, veja, se o destinatário é consumidor final, porém optante pelo Simples, o cálculo também é por fora. Agora, se
o destinatário for o consumidor final e não for optante pelo simples, o cálculo será feito por dentro número 3, que é a proporção pela diferença, ok? Então, cuidado aí com o estado de Rondônia. Roraima. No estado de Roraima, o cálculo será feito por fora em todas as operações. Rio Grande do Sul. No estado do Rio Grande do Sul, o cálculo será feito por fora em todas as operações em que o destinatário não for o consumidor final. Nas operações envolvendo destinatário consumidor final, o cálculo será feito por dentro número 1. E o Rio Grande do Sul, nós temos algumas observações aqui. É dispensado o pagamento da antecipação prevista no artigo 46 ao MEI e as mercadorias recebidas para a industrialização, quando a alíquota na operação interestadual for superior a 4%, conforme o artigo 46. Ressalvados os casos previstos no artigo 46. O artigo 50 possibilita, mediante requerimento do contribuinte, que seja dispensado o pagamento da antecipação. Então, veja aqui, muito cuidado. No estado do Rio Grande do Sul, existe uma norma que diz que é dispensado o pagamento da antecipação, né, ao MEI e às mercadorias recebidas para industrialização. Então, para o MEI e para as mercadorias recebidas para a industrialização, há uma previsão de dispensa quando a alíquota interestadual for superior a 4%. Ou seja, quando ela for 7% ou 12%. Então, tecnicamente, quando ela for 7% e 12%, e essas mercadorias forem destinadas a MEI ou forem destinadas à industrialização, tecnicamente, não haveria, então, a cobrança do diferencial do ICMS. Porém, né, veja aqui mais embaixo, o Decreto Legislativo 11.182 sustou a nota 02 do parágrafo 4 do artigo 46 do livro 1 do Regulamento do Semestre do Rio Grande do Sul, com efeitos a partir de 12 de nove de 2013. No entanto, o governo do estado do Rio Grande do Sul mantém a cobrança da antecipação de que trata o parágrafo 4 do artigo 46, que é aquela que está ali em cima que eu acabei de falar. Não reconhecendo o mencionado decreto, por entender que a medida é de iniciativa do Executivo, por tratar-se de matéria tributária. Vários contribuintes que deixam de recolher o ICMS por antecipação estão sendo autuados com fulcro na nota 2 do parágrafo 4 do artigo 46 do livro 1 do Regulamento do Semestre do Rio Grande do Sul, e o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais tem confirmado as autuações, não acolhendo os recursos dos contribuintes. Então, conclusão, né? Qual que é a conclusão de tudo isso aqui? Existe a previsão de dispensa, né, naqueles casos lá em cima que você está vendo, mas a mesma não é aplicada, ok? Ela não é aplicada. Mas por que você pensa, por que eu coloquei isso aqui então, né? Se não está sendo aplicado, eu coloquei para que você tenha noção de que existe isso aqui, mas que o estado do Rio Grande do Sul não está aceitando essa dispensa, ok? Mas você precisa saber que existe, porque às vezes alguém comenta com você que tem isso, às vezes você vê isso na legislação e você pode se confundir. Então, é importante você saber que existe essa previsão de dispensa para o MEI e para as mercadorias recebidas para industrialização no estado do Rio Grande do Sul, mas o estado do Rio Grande do Sul disse, não, eu não aceito isso. Então, ele não está aceitando essa dispensa, ok? Então, ele está autuando os contribuintes que estão fazendo uso aí desse dispositivo legal. E a fonte disso aqui é a Econet. Santa Catarina. No estado de Santa Catarina, o cálculo é feito por dentro número 1 em todas as operações. Estado do Sergipe. No estado de Sergipe, o cálculo é feito por fora para todas as operações que não envolvem destinatário consumidor final. Nas operações com destinatário consumidor final optante pelo simples, o cálculo também é feito por fora. Já nas operações com destinatário consumidor final e não optante pelo simples, o cálculo será feito por dentro número 3, que é a proporção pela diferença. São Paulo. No estado de São Paulo, o cálculo será feito por fora quando o remetente não for optante pelo Simples Nacional. Cuidado que aqui eu estou falando agora o remetente, ok? Remetente.
no estado de São Paulo, quando o cálculo será feito por fora, quando o remetente não for optante pelo Simples. Quando o remetente for optante pelo Simples, o cálculo será feito por dentro número 2, que é a regra de proporção simples. Então, o estado de São Paulo é o único que vai utilizar o cálculo por dentro número 2. Tocantins. No estado de Tocantins, o cálculo será feito por dentro número 1 para todas as operações. E aí acabou, né? E agora eu deixo uma observação aqui em relação ao IPI. O IPI, ele integra a base de cálculo dos diferenciais de ICMS, ok? Então, às vezes, você tem a nota fiscal ali, você tem o valor total dos produtos e você tem o IPI. O IPI, ele integra, sim, a base de cálculo dos diferenciais, só que isso aí vai variar muito de estado para estado. Então, em alguns estados, pega-se o valor total da nota e multiplica-se pela alíquota encontrada do diferencial, que é o caso do estado de Minas Gerais. Então, aqui no estado de Minas Gerais, é bem simples, né, para a gente calcular o diferencial. A gente pega o valor total da nota, independente se tem IPI ou não, pega ali o valor total da nota e multiplica lá pelo percentual da diferença, que no caso pode ser 7,32, pode ser 17,07, dependendo aí da situação. Então, a gente pega o valor total da nota e multiplica pelo percentual ali da diferença e pronto. Independente se tem IPI ou não, pega tudo ali que está na nota, o valor total da nota. Porém, em outros estados, o IPI ele entra na base de cálculo do débito do diferencial e depois, né, para só depois subtrair o ICMS da operação interestadual. Então, dá algumas diferenças no cálculo. Então, veja, um exemplo aqui, total de produtos, R$1.000. Com IPI de R$100. Então, quer dizer, o valor total da nota é R$1.100, que é R$100 de produtos mais, aliás, R$1.000 de produtos mais R$100 de IPI. Então, o total da nota é R$1.100. O ICMS da operação interestadual é R$120, que é o equivalente a R$1.000 vezes 12%. O débito do diferencial aqui, então, seria R$1.100, ok? Então, você pegaria ali R$1.100 vezes 18%. Então, você teria ali R$189 como de débito. E o crédito do diferencial é R$120. E o diferencial a pagar, então, seria R$69. Então, vai depender muito do estado onde você está localizado a questão do IPI, ok? Então, se você tiver dúvidas, me manda aí no e-mail ou deixe seu comentário aí, né, aí embaixo, aqui mesmo no YouTube, que eu vou pesquisar para você e te dar uma resposta. Eu vou fazer o possível para te dar uma resposta aí. Né? Então, o IPI, ele integra a base de cálculo, mas é importante você saber que pode variar um pouco aí, dependendo do estado onde você está. Então, veja que os diferenciais de ICMS, ele tem uma complexidade gigantesca, que pode ser comparada até à substituição tributária. Se você olhar assim, parece que é uma coisa mais simples, mas você pode notar que é bastante complicado. Então, agora nós vamos para a interatividade. Eu separei aqui apenas 2 perguntas, devido ao alto grau de complexidade dessa aula. Então, separei apenas o que é mais importante para você absorver aqui dessa aula. Então, vamos lá. Número 1. Em qual dessas operações não há incidência de diferencial de ICMS? Alternativa A, compra para industrialização, destinatário Simples Nacional. Alternativa B, compra de ativo permanente, destinatário regime normal. Alternativa C, compra de material de uso e consumo, destinatário Simples Nacional. Alternativa D, revenda de mercadoria para o consumidor final não contribuinte, remetente Simples Nacional. Ou alternativa E, compra de material de uso e consumo, destinatário regime normal. Então, pense um pouco. Se quiser pausar o vídeo aí, fica à vontade. Então, vamos lá, vamos conferir a resposta. E a resposta correta é a alternativa D. Né? Eu perguntei em qual dessas operações não há incidência do diferencial de ICMS. É a revenda de mercadorias para o consumidor final não contribuinte, remetente Simples Nacional. Como eu falei, né, o ICMS de FAO, que é o caso aqui, ele só vai acontecer na revenda de mercadoria para o consumidor final não contribuinte quando o remetente não for optante pelo Simples Nacional, ok? Remetente Simples Nacional, não se fala em ICMS de FAO.
Então, nesse caso aqui, não haveria, então, incidência de diferencial de ICMS. Número 2. O diferencial de ICMS devido pelas empresas optantes pelo Simples Nacional nas aquisições para comercialização, industrialização e ou utilização na prestação de serviço é chamado de alternativa A, ICMS antecipação total, alternativa B, ICMS diferença de alíquota, alternativa C, ICMS de FAO, alternativa D, ICMS substituição tributária ou alternativa E, ICMS antecipação parcial. Então, pense um pouco. Então, vamos lá, vamos ver a resposta. E a resposta correta é a alternativa E, ICMS antecipação parcial. Então, nós temos 3 tipos de diferencial de ICMS. O ICMS diferença de alíquota, que é aquele devido nas aquisições para uso e consumo ou ativo imobilizado. O ICMS antecipação parcial, que é devido nas aquisições de mercadoria para comercialização, industrialização ou utilização na prestação de serviço por empresas optantes pelo Simples. E temos o ICMS de FAO, que acontece apenas nas saídas, né? Nas vendas, ali, nas saídas de produtos ou serviços para consumidor final não contribuinte do ICMS, ok? E quando o remetente não é optante pelo Simples Nacional. Então, espero que você tenha gostado dessa aula muito complicada. Lembre-se que você vai ter que estudar muito para entender os diferenciais de ICMS. É um processo, tudo que você vê aqui nesse curso é um processo de aprendizado que leva muito tempo. Então, se você tiver suas dúvidas, deixa aí que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Então, espero que você tenha gostado e até a próxima.